Tá, como é que funciona o crime do artigo 28? Ele foi... quem decide se é traficante ou usuário é o policial na hora da abordagem. É ele que vai dizer, aqui é tráfico ou não é, tá? Claro que tem os requisitos que eu já vou abordar na próxima parte aqui. Mas só um adendo. Nos crimes da Lei 9.099, que é os do GCRIM, todos os crimes que têm penas não superior a 2 anos, o delegado vai pedir para você assinar o termo circunstanciado da ocorrência, o TCO, né? E o acusado vai ser liberado, vai sair dali com uma data, muitas vezes daqui a um ano, aqui no Paraná, por exemplo, demora um ano, né? É certinho. Hoje é dia 6 de janeiro de 2022, dia 6 de janeiro de 2023. Não dia 6 porque é recesso, mas ali para o dia 20, dia 21, vai ter uma audiência marcada para você no GCRIM, né? Vão te oferecer a transação penal, tá? No caso de crimes que não seja do artigo 28, o delegado ele pode converter a prisão em flagrante caso você se recuse a assinar. Converte a prisão em flagrante e você tem que pagar fiança para sair daí. No caso do artigo 28, não pode. A única coisa que o delegado pode fazer é olhar para você e pensar várias coisas, mas não pode fazer nada. Não pode te segurar, não pode te prender. Porque não existe pena prevista de privação de liberdade no artigo 28. Então, em hipótese alguma, sua liberdade vai ser privada se você é autuado pelo artigo 28. O delegado vai ficar puto com você, ele vai ter que constar que você não quis assinar, ele pega ali umas 2 testemunhas e tem que te liberar, tá? Então, essa aí é também um aspecto prático da lei de drogas e principalmente do artigo 28, ok? Vamos caminhar? Pois bem, Jefferson, você disse que é o policial que vai decidir quando o meu cliente vai ser traficante ou não. Macacos me mordam, Jefferson. Não falar palavrão. Como assim? Não, vamos lá então. Parágrafo 2º do artigo 28. Coloca na tela, editor. Ele diz o seguinte: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e a quantidade, beleza? O local e as condições que desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então, nós temos 4 requisitos aqui para dizer se é tráfico ou não. Natureza e quantidade. Anota natureza e quantidade. Coloca um adendo aí na natureza e quantidade, tá? Locais, as condições, circunstâncias e conduta, tá? Eu quero trazer para vocês agora uma tese do bis in idem. A tese do bis in idem ela não está consagrada na lei, mas ela está consagrada no Pacto de San Juan, da Costa Rica, que o Brasil é signatário, tá? Ó, coloca na tela, editor, o artigo 42 da Lei de Tráfico, que ela diz o seguinte: o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, ou seja, lá já da primeira fase do usimetria, o artigo 59, e além disso o artigo 42, que diz o quê? Natureza e quantidade da droga, tá? E personalidade e conduta social. Veja que então a natureza ela é utilizada para definir se é tráfico ou não, e também é utilizada para aumentar a pena na primeira fase. Eu vou dizer para você o seguinte: o que eu estou dizendo aqui é uma tese. Nós, advogados, temos que ter estratégia. Agora eu vou fazer um adendo para vocês. Já foi utilizado para dizer que é tráfico, agora vai ser utilizada a quantidade para aumentar a pena, tá? E por que eu digo que isso é um bis in idem? Porque você usou o mesmo fato para 2 situações. Ó, isso aqui que eu vou falar para vocês não é uma tese que vai resolver o seu caso. Na verdade, não vai dar em nada essa tese. Só que eu vou explicar para vocês agora o que é advocacia na prática. Já foi decidido na DC 43, 44 e 54, junto com o artigo 283 CPP, que não se pode deixar preso alguém antes do trânsito em julgado. E existem outros julgados também, como excesso de prazo. Quando eu estiver lá no módulo da prisão preventiva, eu vou fazer para vocês, tá? Mas pensa comigo. Se você traz no seu recurso uma tese de bis in idem, duplo grau de punição, você está pedindo então para o juiz o seguinte: a sua tese, eu adendo. Você vai falar para o juiz
que ele não poderia aumentar a pena na primeira fase. Por quê? Porque ele já usou a quantidade de drogas para dizer que aquilo não é tráfico. Então seria um bis idem. Vai que você não tem tese no seu recurso, você pode, claro, você vai pôr isso e mais outras coisas, mas essa tese é assim para vocês. Vai dizer para o juiz, olha, você não pode aumentar a pena mais porque você já aumentou na primeira fase, é bis idem. Meus queridos advogados, não estou falando que isso aqui é certo, tem julgado já dizendo que pode, mas eu estou dizendo que é argumentação para você subir, estratégia de ganhar tempo. Por exemplo, você sobe de recurso especial? Não pode, porque já está lá acumulado. Você sobe de recurso extraordinário, você vai subir com os dois, tá? Já vai subir tanto para o STF quanto para o STJ, dizendo bis idem, etc., desrespeito ao artigo tal. E eles vão dizer, não aceito, você agrava. Não aceito, você agrava de novo. Quando você agravar de novo, o teu recurso vai demorar de 1 a 2 anos para ser julgado. Entendeu? Então você vai entrar com HC, dizendo, olha, tá tendo excesso de prazo aqui, ó, tá julgando tanto tempo e o meu cliente está preso. E a DC 43, 44, 54, o artigo 283 diz que é inconstitucional prender alguém antes do trânsito de julgado. Então, solta o meu cliente para ele responder em liberdade até haver o trânsito em julgado. Você está vendo que isso aqui que eu estou colocando, na verdade, é só mais uma tese para você ganhar um tempo para talvez soltar seu cliente. Tá? Essa tese aqui eu não acho que é uma... Essa tese aqui eu não uso sempre. Porque sempre eu sempre consigo achar teses no processo. Mas às vezes você quer ganhar tempo, quer subir com recurso, nunca se sabe. Tá aí uma possibilidade de tese. Não digo que isso é uma tese forte, porque não é. É só uma possibilidade de ganhar tempo. Deu para entender, né? E aí, vocês vão anotar aí. Tem o HC 392-868, que ele já anulou condenações em razão de bis idem. Dá uma olhada nesse julgado. Mas é tipo assim, ó, olha, para fazer a tese. Olha, aqui foi bis idem, porque ele usou para dizer que era tráfico e usou para aumentar a pena. Então tem bis idem. E de acordo com o HC 392-862, tem que anular condenações com bis idem. Então eu quero que se anule esse aumento de pena. Tá? É isso. Repito, não é as teses fortes que nós trouxemos aqui. Mas talvez é uma estratégia para ganhar tempo e soltar o seu cliente. Aproveitando que eu entrei, agora nota que isso é importante. Aproveitando que eu entrei aqui falando no aumento de pena, que é utilizado sim para aumentar a pena, a quantidade de drogas, vocês têm que entender, anota aí, que o aumento da pena base, ele deve seguir a fração de 1/6. Como que funciona a conta, Jefferson? A pena mínima é 5 anos. 5 anos, divide por meses, você transforma em meses, divide por 6, 1/6 por cada circunstância negativa. Anota aí. A RESP 182-3762, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª Câmara, é um julgado de junho de 2021, e o AGRG no HC 612-929, de São Paulo, do ministro Reinaldo Soares, da 5ª Turma também, julgado no início do ano passado. Esses dois recursos, esses dois julgados, dizem e determinam que a fração de aumento de pena deve ser em 1/6. Então veja bem, saiu a sentença. E você viu que o aumento de pena foi maior que a fração de 1/6 na primeira fase, ou cada fase, a primeira e a segunda ali, ele não seguiu o 1/6, a regra é pena base, mas a primeira e a segunda aumenta igual. A terceira não, a terceira percentual já está definindo a lei quando que vai aumentar. Mas aqui na primeira e na segunda que tem que fazer os cálculos, tem uns que faz por cálculo matemático, outros por sociológico, não. A regra é 1/6. Então, se você pegou o processo e viu que a pena se aumentou em mais de 1/6, você já tem uma matéria para recurso, tá? Já tem uma matéria ali para reformar a dosimetria da pena, com esses dois julgados, ok? Outro julgado importante para vocês, tá? AGRG no ARESP 164-8640, da ministra Laurita Vaz,
da sexta turma. É do começo do ano passado. Somente a natureza da droga não pode aumentar a pena. Entendeu? Você entendeu ali, ó? Vamos voltar um pouquinho. A quantidade e a natureza aumenta na primeira fase, correto? O aumento na primeira fase tem que ser 1/6. Entretanto, se a quantidade for ínfima, nunca, em hipótese alguma, a natureza da droga pode aumentar a pena. Eu já tive julgados aqui no meu escritório que falou, nossa, é crack, é muito perigoso, vamos aumentar a pena. Negativo. A RESP 164-8640 não se aumenta a pena em razão só da natureza. Ou tem uma quantidade elevada, ou só pela natureza não aumenta. Mais uma tese, mais um recurso da dosimetria para vocês, ok? Vamos lá. Mais uma tese para vocês, que essa aqui, com certeza, quem já atua na droga, é assim, existe 2 teses no tráfico de drogas, qualquer pessoa vai saber. Pede o privilégio, que é minorante, e pede a desclassificação. O que é a desclassificação? Você vai pedir lá, da desclassificação para o uso, ou seja, está sendo acusado por tráfico, mas nesse caso aqui, doutor juiz, não é tráfico, é uso, vamos desclassificar. É isso que é a tese de desclassificação. Eu vou ensinar vocês agora o seguinte, anota. Artigo 155 e 156 do CPP traz ali que o juiz, ele vai se convencer e julgar. Entretanto, o ônus da prova tem que ser observado. Quem acusa, prova. O que você alega, você tem que provar, ok? Eu vou dizer para vocês anotarem. O HC 10744-8 de Minas Gerais do Ricardo Lewandowski, tá? E o RESP 1769822 do ministro Rogério Schietti, tá? Esse julgado diz o seguinte, vocês vão abrir, vão debruçar na tese de vocês, classificação, e vão grifar lá. Cabe à acusação comprovar a mercantilidade da droga. Ou seja, se a acusação não comprovou que aquela droga era para venda por meio de provas hábeis, então, em razão do princípio da presunção de inocência, é para uso. Eu vou falar para vocês. Aqui você tem que bater forte. Aqui você vai ter que recorrer, porque muitas vezes o juiz quer condenar, ele vai dizer, em dobro para societar. Não pode isso, mas na cabeça dele pode. E ele vai condenar. Então você vai bater forte, você vai até o fim, você vai subir até o último recurso possível, batendo. Cabe à acusação comprovar a mercantilidade da droga. Estão entendendo? Gente, se vocês estiverem com dúvidas, eu aconselho vocês voltarem no vídeo e assistir de volta. Se tiverem dúvida, pode mandar no meu Instagram, que eu vou tentar abordar com vocês. É claro que tudo que eu tenho para falar eu estou tentando jogar aqui, tá? Mas assim, todas essas teses que eu estou passando, são teses, tem precedente, e até os que já são sedimentados, como eu vou trazer para vocês ali no fato de não poder afastar a minorante do tráfico privilegiado em razão da quantidade de drogas, acontece. Então é papel do advogado ser chato, é papel do advogado pedir, mas pedir direito, fundamentar o pedido. Então eu estou trazendo para vocês situações e as fundamentações que vocês podem usar. Vocês vão usar isso, mas também não vão se limitar só ao que eu estou dizendo. Gente, vocês vão pegar um livro, vocês vão pegar ali uma pesquisa e aprofundar mais. É claro que só com esse curso que nós estamos tendo, você consegue fazer uma defesa. Mas vamos lá, se você comprou 100 mil para fazer uma defesa de tráfico, vale a pena dar mais uma pesquisada, mais uma atualizada nos julgados? É isso que eu estou dizendo. Eu estou dando um caminho para vocês passarem pelas pedras. Mas vai ter clientes que vocês vão ter que ir muito mais fundo para fazer a defesa. Tá? Então, falando então do artigo 28, eu já dei teses para vocês, eu já apresentei como defender, e vocês têm que ver as penas desse artigo. Quais que são as penas? Advertência, prestação de serviço, medida socioeducativa. Tá?
Qual é o prazo que você pode ter essas penas? O prazo dessas penas está lá no parágrafo 3º do artigo 28, é de 5 meses. E no caso de reincidência, ele passa para 10 meses, tá?